Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesta rede social. Mais uma vez, vou deixar uma palavra aí para todos vocês, uma palavra que o Senhor Jesus quer falar aos vossos corações. A cada dia, glórias a Deus, nós temos feita a vontade do Senhor. Olha o trem aí, o trem da vida, o trem que nos leva para o trabalho e nos traz do trabalho para casa. Glórias a Jesus. Provérbios 6:6. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Acabou de passar o trem. É como a vida da gente que passa também, como diz a palavra do Senhor, que a nossa vida é como um vapor. Hoje estamos aqui e amanhã podemos estar do outro lado da vida. Mas, meus irmãos, a palavra que eu quero deixar hoje aqui para todos vocês é a seguinte: glórias a Deus. No livro de glórias a Jesus, glórias a Deus, no livro de Salmos 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme, os livra e os guarda de todo mal. Preste atenção nessa palavra que eu vou falar. O anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor, ele está ao nosso redor. Só que no Novo Testamento, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele diz assim: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então fique com esta palavra hoje, que é Salmo 34, versículo 7, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. E agora vamos ao termo da palavra, da interpretação na íntegra, teoricamente, dizendo assim: ao redor. Salmo 34, versículo 7 diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme, os livra e os guarda de todo mal. Ao redor. Ao derredor, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Meus irmãos, minhas irmãs, glórias a Deus. Uma coisa eu tenho para vos dizer aqui nesse dia de hoje: que ao redor da gente, ao nosso redor, está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor está ao nosso redor. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Ao derredor está Satanás, aos demônios, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O que eu entendo com isso? Que desde o momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, ele libera um anjo para estar ao nosso redor, para nos guardar e livrar de todo mal. Por quê? Os santos, esse recado é aos santos, glórias a Deus, e aqueles que em breve vão ser os santos. O anjo do Senhor começa a nos guardar, por quê? O diabo já sabe que nós conhecemos a verdade. Ao conhecer a verdade, ele vai fazer de tudo para tentar fazer nós voltarmos atrás e até voltar para o mundo novamente. Por isso que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Quando o apóstolo Pedro ele enxerga em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, dizendo: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É porque, meus irmãos, o que acontece com isso? O diabo, ele é real, os demônios são reais. Jamais estaria escrito na palavra do Senhor esses dois versículos bíblicos se não fosse verdadeiro o que eu estou falando. O anjo do Senhor vai te guardar e vai me guardar de todo o mal, de toda a astúcia do inimigo, meus irmãos. Entenda uma coisa, mas para isso, você que é santo, que hoje conhece a palavra de Deus, você está sendo guardado por um anjo poderoso. Agora, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz: o que diz? Vigiai e orai. O termo começa assim, ó: vigiai e orai, porque o diabo, nosso adversário, bramando como leão, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas como se livrar da fúria do diabo? Como se livrar do laço dos demônios? É temendo a Deus. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme, os livra e os guarda de todo mal. Temeu a Deus através de Jesus. Você aceitou Jesus, meus amigos? Fique tranquilo. O Senhor há de te